Gente, então estamos aqui no seminário dos alunos do Parresiando e vamos passar para a apresentação do Alex de Souza, que é doutorando na Universidade Federal do Ceará, aqui no Brasil. Obrigada, Alex, pela presença. Se você quiser compartilhar a tela, você pode você mesmo compartilhar. Tá certo então, Priscila. Primeiro, boa noite ao Juan, boa noite aos colegas, aos amigos que estão aqui, né? Cristiane, Raquel, o Dogival, que eu vim entrando, né? Eu vou compartilhar aqui a minha janela, gente. Eu prometo que vou tentar ser um pouco sucinto, né? Em decorrência do horário, e que, consequentemente, eu acredito que em decorrência da gente já estar mais familiarizado com a temática que eu vou trazer, então possamos, se não der agora, em outro momento, aprofundar, certo? Queria só saber se os slides estão aparecendo aí. Sim, Alex, estão aparecendo. Sim? Pois bem, então, a minha fala, gente, ela foi intitulada de Nota sobre a Racionalidade Neoliberal na Educação Brasileira, né? Mas o direcionamento Alex, tua internet parou, hein? A gente não está te ouvindo. uma questão ao qual eu estou pesquisando. Alex, não estamos te ouvindo. Você está me vendo? Agora, não, agora eu estou te ouvindo. Antes não estava te ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim. O slide está aparecendo? Sim, sim. Pronto. Então vamos lá. O título é bem geral, não é? Que fala sobre a questão da racionalidade neoliberal na educação brasileira, mas há uma especificidade aí que é justamente em torno da questão do ensino médio, né? A última etapa de formação da educação básica. Eu vou ser um pouco mais sucinto, como eu estava dizendo, justamente em decorrência da organização. Eu acredito que por estarmos mais familiarizados com a temática, possamos ser mais diretos, né? Então, a minha pesquisa de doutorado, ela não é em torno da questão do ensino da racionalidade neoliberal sobre a educação brasileira, não é? A minha pesquisa é em filosofia, em torno do último Foucault, mas, como eu disse, é um assunto que a mim é caro, em decorrência de uma história que eu já venho traçando, em decorrência da minha vivência, né? E nos meus estudos, eu posso dizer que, de certo modo, eu trabalho em dois sentidos, um sentido mais conceitual e no sentido mais metodológico em torno dos estudos Foucaultianos, não é? Posso dizer que as minhas leituras que eu realizo aqui, né, tanto aqui como em outros lugares, em sua grande maioria, eu acredito que está em torno de uma questão mais conceitual. Eu me aproprio, eu lanço mão dos conceitos do Foucault, como muitos colegas também fazem, né, e tento justamente refletir sobre a nossa realidade, sobre os processos, sobre as políticas públicas, enquanto eu não dou tanta atenção ainda à questão metodológica, algo que vem me tocando e que eu acredito que deva ser importante a gente dar atenção a isso, que é justamente tentar pensar todas essas questões buscando utilizar, né, ou de certo modo lançar mão de algumas estratégias metodológicas que o Foucault utiliza, né? E aí vem os termos arqueologia, genealogia, arcogenealogia, né? Eu acredito que são instrumentos extremamente importantes para a gente começar a ter também outras produções ou produções que acabam criando uma forma ou outra
de falar sobre a questão, não é? E, bom, então eu coloco justamente, é daí que eu parto, né? E os conceitos que, para mim, são bem importantes, né? Nessa reflexão que eu faço, são justamente as ideias de governamentalidade, né? A ideia de neoliberalismo, também um conceito muito importante, né? Também está no plano metodológico, é a ideia de diagnóstico do presente, essa tentativa de fazer um diagnóstico, né? Desse presente ao qual nós estamos, né? E, bem, é basicamente isso. Então, no Brasil, não é? Todos nós, de certo modo, já estamos cientes que desde 2013 nós estamos passando de forma muito direta, não é? Por uma série de... Desculpa, gato aqui. Nós estamos vivenciando, está sendo realizado no Brasil uma série de políticas públicas, né, no campo da educação, onde as principais, nós sabemos, é a produção da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, a reforma do ensino médio e o Plano Nacional de Educação. Então, poderíamos dizer que, em geral, as políticas públicas em torno da educação a nível nacional, que interfere, lógico, diretamente nos planos estaduais e municipais, dialogam, estão relacionados diretamente com essas políticas públicas. Na verdade, a própria BNCC, reforma do ensino médio, de certo modo, dialogam com essa mais geral e cronologicamente, não é um plano que é o Plano Nacional de Educação, PNE. E aí eu coloquei uma pequena citação de um livro organizado pela Margarete Rago e o Maurício Pellegrini, que justamente eles fazem uma conceituação a partir do que o Foucault fala de neoliberalismo. Gente, o gato aqui tá... Pois bem. E aí eu coloco desse modo, que o neoliberalismo é uma racionalidade que busca imprimir as práticas e os valores econômicos para todas as dimensões da vida humana, inclusive para os domínios não econômicos, como as relações da esfera da intimidade, e que visa, inclusive, a produção de uma nova subjetividade. Nós sabemos que a ideia de neoliberalismo, ela não é uma ideia presente somente no campo da filosofia da diferença, mas ele é um termo presente em uma série de outros campos filosóficos, né, como o próprio marxismo. E, contudo, dentro do campo da filosofia da diferença, ele acaba assumindo uma outra perspectiva. E aqui é muito interessante o que a Hago e o Pellegrini está colocando, que é justamente essa interferência em domínios que não são econômicos. E muitas análises acabam se debruçando, acabam dando uma grande atenção a todos os processos, né, a todas as políticas públicas, mas muito diretamente relacionadas às questões econômicas. Não que, no entender do Foucault, a meu ver, isso não esteja, na verdade está claro. Entretanto, há aí uma série de outras dimensões que não são observadas por essas análises, que o Foucault, e eu acredito que outros pensadores da filosofia da diferença, como Deleuze e Guattari, são exemplos, tocam e levantam e nos apresentam, como, por exemplo, a questão dos desejos, né, dos afetos. Então, a racionalidade neoliberal poderia ser resumidamente entendida desse modo. E, então, vamos lá. Como se apresenta a lógica neoliberal nos enunciados em torno da educação, não é? E aí, em torno da educação no Brasil. Dos dois documentos, dos três documentos que eu apresentei, mas dois mais diretamente, né, que eu analiso, que é a BNCC e a reforma do ensino médio, desses documentos eu acabei pontuando três questões que eu acredito que possam ser reflexos da racionalidade neoliberal nas políticas públicas educacionais no Brasil, né? E aí a ideia de competências e habilidades, a ideia de flexibilização curricular e a ideia de empreendedorismo. É interessante, importante pontuar, e aí vem em termos de pesquisa, né, arqueológica, de observar justamente
por que que determinados discursos surgiram em um determinado momento, enunciados, e outros não é? E nós observamos que toda essa lógica neoliberal ela já estava presente nas versões da BNCC, que a BNCC não é um documento somente para o ensino médio, mas para toda a educação básica, incluindo aí a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A produção desse documento, a BNCC, vinha passando por um processo, né? E teve a sua primeira versão em 2015, a segunda em 2016. No meu entender, já estava ali presente um discurso neoliberal e também já estava presente nos próprios enunciados, né, proferidos lá, nas falas proferidas, por exemplo, pelos políticos, né? É muito claro uma fala da Dilma Rousseff, falando a respeito do ensino de filosofia e sociologia, de que eles não eram tão importantes a ponto de ser obrigatório durante todo o ensino médio. Então, ali eu já percebo resquícios de uma discursividade que a possibilitava falar algo aí em torno da flexibilização curricular, por exemplo, né? E que em 2016 acaba tendo um evento diferente, né? Nós sabemos que aconteceu o impeachment em 2016 e esse acontecimento político ele ressoou em diversos campos e nós brasileiros sabemos as diversas instâncias ao qual ressoou esses efeitos, né? No campo trabalhista, nós sabemos muito bem disso, né? A reforma trabalhista, por exemplo, e no campo educacional. Nos meus estudos, nas minhas análises, né? Analisando os relatórios, todos os argumentos em torno da aprovação de determinada lei, no caso a BNCC, ou então da aprovação das diretrizes e tal, sempre há a exposição de que os documentos eles passam por um debate público, e aí esse debate, desde a BNCC, a terceira versão, parece que ela está muito circunscrita ao próprio campo lá do MEC e do CNE, não é? Por que é que eu estou pontuando isso? Que a primeira e a segunda versão, diferente dessa terceira, que parece que os debates estavam muito circunscritos a essa realidade lá do CNE, a primeira e a segunda versão, ela teve de forma muito clara uma consulta pública, um debate público que é inerente à democracia. A questão do debate, a questão da contradição, a questão da negação, não é? No sentido aqui de questionar o que está posto lá. E a terceira versão não trouxe isso. Então, no meu entender, na minha leitura, o que aconteceu no plano político com o evento do impeachment da Dilma Rousseff acabou ressoando de forma muito rápida no plano da educação, e eu me pergunto por que tudo o que está presente na terceira versão da BNCC e o que vem depois, e aí eu falo muito diretamente, que são as diretrizes nacionais para o ensino médio, que ele é atualizado, né? Você percebe que parece que está tudo muito bem estruturado, foi tudo feito muito rápido, mas ao mesmo tempo está tudo muito bem costurado dentro daquilo que aqui eu estou colocando como a lógica neoliberal, a racionalidade neoliberal. Como é que diante de um processo tão rápido se tem toda uma, uma produção daquele tipo? Parece que já se estava presente ali os enunciados, já tinha uma discursividade ali por trás, toda uma rede de saber e de poder preparada para poder operar quando surgisse, vou chamar esse termo, essa brecha. E o que aconteceu no plano político justamente possibilitou isso. E aí eu também falo isso muito tocado por algumas leituras que eu estou fazendo, e aí tem um texto que para mim foi bem central, que é um texto de uma professora da USP chamada Guiomar Nano de Mello, que ela publica no ano 2000, intitulado Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, uma revisão radical.
onde, na verdade, a Guilherme ela já tem vários livros, né, com títulos muito direcionados à questão do neoliberalismo, né? Entretanto, na verdade, nesse texto ela apresenta, parece que ela dá um retrato do que está presente na BNCC e na reforma do ensino médio. Então, a pergunta que me vem é a seguinte: essa discursividade ela já estava há mais de 15 anos presente dentro da reflexão sobre a educação brasileira. Com certeza ela já vinha se operando de diversos modos, mas parece que ainda não tinha acontecido uma possibilidade tão clara de se realizar, de se efetivar como o que aconteceu em decorrência do acontecimento político de 2016, que no caso foi impeachment, que abriu uma série de possibilidades. Então, essa reflexão sobre as competências e habilidades, a flexibilização, o empreendedorismo, ele também vem articulado com todas essas questões que eu estou pontuando para vocês. Vamos lá, então. Competências, né? Eu acabei colocando aqui o conceito que a BNCC traz, o conceito que está no... Não é nem no PNE, eu coloquei PNE aqui, mas está nas atualizações curriculares, desculpa, a atualização das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Mas, em tese, a ideia de competências e habilidades, ela gira em torno, no meu entender, de uma reflexão que entende que os conteúdos não são primordiais no momento em que você reflete sobre o que deve ser ensinado, né? Aquilo que deve ser formado, fomentado nos estudantes no momento em que eles estão no processo formativo. Nós, aqui no Brasil principalmente, eu não posso falar de outros lugares, temos um contato muito grande com temos uma ideia muito clara de que os objetos de conhecimento eles estão muito próximos daqueles conteúdos característicos de cada componente curricular, de cada área, da filosofia, sociologia, física e química, né? E nós que somos professores acabamos aprendendo e também acabamos reproduzindo e eu particularmente ainda tenho essa ideia como uma postura adequada para poder trabalhar dentro da sala de aula, de que nós devemos partir dos conteúdos, organizar o currículo em torno dos conteúdos e, consequentemente, pensar naquilo que vai ressoar, não é? No campo do ensino de filosofia, mais diretamente é o que eu posso falar, que eu pesquiso. Eu penso que o que o Silvio Galo fala no livro dele sobre metodologia científica é muito claro, quer dizer, ele diz que o trabalho com os conteúdos filosóficos possibilita uma experiência do pensamento, que é a questão do trabalho conceitual. Então, quer dizer, a especificidade da filosofia estaria aí. Ora, trabalhar com os objetos de conhecimento da filosofia, de certo modo, ressoa nesse trabalho conceitual, que acaba fomentando toda uma série de coisas, né? Como, por exemplo, a formação da cidadania, da criticidade, e por aí vai. A lógica das competências e habilidades, ela trabalharia, de certo modo, inverso. As competências e habilidades, elas vêm em primeiro lugar, e os conteúdos acabam ficando secundários. Consequentemente, você vai observar em todas essas competências que deverão ser observadas para poder se formar os estudantes. Então, você parte desse pressuposto de competências e pensa em toda a argumentação que é utilizada para poder se justificar de determinado modo esse trabalho. Geralmente, a justificação é dar de conta, poder atender a todos os anseios que a contemporaneidade nos traz, não é? Referente à questão econômica, do trabalho, socioemocionais e por aí vai. Então, as competências e habilidades seriam os instrumentos adequados para a gente poder a educação dar de conta de toda essa necessidade, essa urgência que a contemporaneidade no campo da educação nos traz. Na verdade, a educação teria que dar de conta, né, no plano formativo, de todos esses anseios que são postos de uma forma mais ampla. Bom, e vale ressaltar
desculpa, só voltando, que a ideia de competências, né, é um termo que surge dentro do campo empresarial. E é um conceito que acaba tendo uma série de, vamos dizer, de reflexões, né, porque justamente é um termo polissêmico, que em determinado campo vai ter um sentido, para outros pensadores vão ter outros, né? Algumas pessoas que, no meu entender, de uma forma, não sei se cínica, mas de uma forma um pouco romantizada, pode ser, né? Pode ser. Acabam sempre tentando justificar, querendo pegar alguns pensadores como Perrineau, né? E tentar justificar, não, mas o termo é polissêmico e nós podemos observar como ele é trabalhado lá no Perrineau, e não necessariamente a ideia de competência e habilidades ela está direcionada a uma lógica neoliberal, no qual o capitalismo estaria se apropriando de tudo e criando todas essas estratégias. Mas é interessante também que observar que o próprio Perrineau ele trabalha com essa ideia de que essas competências e habilidades elas colocam, de certo modo, eu estou usando esses termos, os objetos de conhecimento como nós geralmente trabalhamos, em segundo plano, não é? Não estou dizendo que também eu sou um defensor desse trabalho conteudista, né? Entretanto, eu faço uma crítica a essa crítica desse trabalho com os conteúdos que está expresso no próprio Renault e está muito claro na BNCC e em toda essa discursividade em torno da educação que parece que permeia a BNCC e as diretrizes nacionais curriculares, não é? Que organizam o ensino médio no presente. Bom, então, eu pego então aí só uma pequena citação de um artigo escrito pelo professor Silvio Gadelha, onde ele fala sobre capital cultural, empreendedorismo. O título do artigo é, quem tiver interesse, né? Governamentalidade Neoliberal, Teoria do Capital Humano e Empreendedorismo, que está na revista Educação e Realidade. Ele diz o seguinte: poder-se-ia dizer, além disso, que essa questão das competências, na medida em que se reporta ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e destrezas, tem a ver também com a instituição, demarcação, medição e comparação daqueles componentes de capital humano, né? Que aí tudo está em torno dessa ideia de um capital humano, esse capital humano visto como um conjunto de habilidades, capacidades e diretrizes que o indivíduo tem que dar a si mesmo, e, de certo modo, esse vai ser o valor de troca dele dentro disso que é dentro do mercado, né? Componentes de capital humano que tenham ou não valor no e para o mercado, ou seja, dos componentes de capital humano que mereciam ou não ser objeto de investimento por parte dos indivíduos. Então, as competências e habilidades elas acabam sendo elas acabam se tornando esse elemento que tanto dá de conta do que eu falei no plano da formação, né? Que atende a todos esse anseio, né, da contemporaneidade, e aí está expresso, né, que esse capital humano justamente visa dar de conta de todos esses anseios. Então, aí toda uma relação, toda uma conexão. O outro, então, na BNCC, nas diretrizes curriculares para o ensino médio, está muito claro, então, a presença dessa ideia de competências e habilidades que na primeira e segunda versão da BNCC não estavam expressas do modo que está na terceira versão. Entretanto, é importante observar que ela já estava lá na primeira e segunda versão, não de forma clara dentro dos textos, mas dentro dos relatórios produzidos por algumas instituições, e aí é principalmente a UDIME e o CONSED, que vale ressaltar, são instituições que participam daquele movimento Todos pela Educação, que operam, que trabalham, que lutam, né, para poder implementar essas ideias. Então, flexibilização. A flexibilização é um outro termo muito importante, porque justamente ele vai estar sintonizado com esse novo sujeito, o sujeito neoliberal, né, que tem que atender às necessidades do presente, que é uma necessidade mutável, flexível, onde ele tem que se adaptar a todas as urgências que aparecem para ele, que surgem para ele, né? Então, o termo flexibilização, a ideia dessa flexibilidade, né, é um termo que não
Estácio aí está no campo mais amplo, a gente pode perceber justamente no campo trabalhista, né, a flexibilização do trabalho, mas aqui no campo da educação, na LDB, né, há esse termo, né, vamos aí pegar bem rapidinho, no artigo 35, quando se fala das finalidades do ensino médio. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, as competências e habilidades, a flexibilização e o empreendedorismo são, por exemplo, conceitos, na verdade, são os conceitos que eu escolhi para poder mostrar como, dentro das políticas públicas educacionais, principalmente as que giram em torno dessa etapa final da formação, da educação básica, na qual se refere muito aos jovens que estão concluindo seus estudos, né? Mas vale ressaltar que a BNCC e o ensino médio, eles não são somente para pessoas de 14 a 17 anos, né? A BNCC é um documento que ele também orienta a organização curricular das pessoas que estudam no ensino noturno e das pessoas que estão na educação para jovens e adultos. Então, podem ser pessoas mais velhas, que não terminaram seus estudos na idade adequada, né? Então, todos esses documentos, eles acabam chegando, de algum modo, a todos esses sujeitos, inclusive à universidade, né? Vale ressaltar que, certo, que logicamente tem que ser desse modo, né? Os cursos de licenciatura, eles devem estar em sintonia, né? Coisa que muitas vezes não acontece, mas eles devem estar em sintonia com o que vai ser ensinado, vai ser trabalhado na educação básica. O ICC e a reforma do ensino médio, né, que modifica a LDB, ela força, ela dá uma ordem para que os cursos de licenciatura adequem seu currículo, modifiquem, né, para estar em sintonia com a BNCC. Lá na BNCC, o termo empreendedorismo ele não está presente. Entretanto, nas diretrizes curriculares para o ensino médio, na atualização, ele está lá. É muito interessante, o Foucault, de certo modo, lá no Segurança, Território e População, quando ele fala sobre a razão de Estado, toca já nessa questão do uso de outros instrumentos legais, que não é diretamente a lei, mas outros instrumentos que acabam sendo utilizados para poder se implementar determinadas ideias e posturas, né? Justamente até quando ele fala acerca da diferenciação em torno da justiça, ele vai fazer no seu trabalho genealógico, ele fala que a racionalidade que se opera depois, a governamentalidade liberal, né? Ela vai fazer uma crítica a tudo isso. Entretanto, no meu entender, e aí a Wendy Brown lá, por exemplo, naquele texto dela, não é? Cidadania Sacrificial, ela justamente traz essa questão de que parece que através de portarias, resoluções, quer dizer, não diretamente na lei que foi aprovada pelo legislativo, não é lá que está diretamente algumas ferramentas, alguns instrumentos, alguns conceitos, mas eles estão em outros documentos. E aqui o termo empreendedorismo, que é extremamente importante para que a racionalidade neoliberal consiga se operar, consiga criar esses valores mercadológicos que faz com que a gente seja, por exemplo, pense igual esse garoto aí que está nessa imagem, né? Se adapte às diversas situações, pense que vai ser rico, mas na verdade vai estar dentro de um campo de luta onde a grande maioria não vai ter condições de ser esse rico ou ser essa pessoa bem-sucedida no campo econômico, como os discursos acabam sendo proferidos, né? E aí, o empreendedorismo está diretamente presente nas diretrizes, né, curriculares nacionais, e essas diretrizes, elas orientam de forma muito clara, diz, olha, o ensino médio deve ser organizado do seguinte modo, por uma parte comum e por uma parte flexível. Na parte comum, como eu disse a vocês, na BNCC, não há ideia de empreendedorismo, mas na parte flexível está muito clara. A parte flexível, que é essa parte que não corresponde a um aprofundamento do que está na parte comum,
precisa necessariamente trabalhar o empreendedorismo. Então, você observa como essa lógica neoliberal, ela adentrou de forma obrigatória dentro dessa etapa final da educação básica, que é o ensino médio. Então, através desses exemplos, eu tento mostrar, desses conceitos, eu tento mostrar como a racionalidade neoliberal acaba permeando a educação básica e aqui mais diretamente o ensino médio. E aí o Silvio Gadelha, eu pego ele para poder complementar, né? Tem se disseminado uma nova discursividade nas searas educativas, que busca fazer dos indivíduos microempresas, verdadeiros empreendedores. Esses são caracterizados pelos seguintes traços: são proativos, inovadores, inventivos, flexíveis, com senso de oportunidade, com notável capacidade de provocar mutações, etc. Então é interessante também, né, observar que todos esses conceitos que nem sempre estiveram dentro das discursividades sobre, educacionais, acabam surgindo e operando, né? E com a BNCC, a BNCC e a reforma do ensino médio, elas acabam emergindo de uma forma muito singular. E aí ele trago mais isso, eu já estou encaminhando para o fim, né? Sobre essa questão da responsabilização de si. Essas competências e habilidades, essa flexibilização e esse empreendedorismo que acabam constituindo esse sujeito neoliberal, essa educação sobre a racionalidade neoliberal, que acabam formando esse empreendedor de si mesmo, que é justamente essa imagem do neoliberalismo, né? O Silvio Gadelha diz: isso concorre para tornar as relações de sociabilidade frágeis, fugazes e movidas pela concorrência e por cálculos racionais frios, haja vista que implicam investimentos. Por isso mesmo, essas mônadas investidoras, né, no caso, essas mônadas são esses indivíduos, né, nós, que acabamos nos tornando esses indivíduos que estamos sendo educados para competir e, consequentemente, esse eu empreendedor, esse sujeito empreendedor é como se fosse essa mônada, né? Essa mônada investidora, que está totalmente relacionada com a ideia de capital humano. Também, essas mônadas investidoras também parecem cada vez menos capazes de se agenciarem entre si, em torno da invenção de novos modos de vida e de intervenção em favor de novos modos de existencialização e de sensibilidade, que não aqueles apregoados pelo mercado, de tão inseguras que estão ou desprotegidas, no caso do desemprego, ou porque se rivalizam como concorrentes, vendo-se obrigadas a uma permanente assunção de riscos, a se responsabilizarem sozinhas pelos mesmos, ou ainda por estarem entorpecidas por processos e políticas de subjetivação que as serializam e as homogeneizam, levando-as à passividade política e mesmo ao adoecimento psíquico. Então, o Silvio Gadelha aí, não é, quando ele fala sobre essa questão dessa responsabilização de si mesmo, esse sujeito neoliberal, ele é formado para ser esse sujeito competidor, e essa lógica, ela tem efeitos, como ele está dizendo aqui, né? Nessa invenção de novos modos de vida, numa constituição ética e política, porque justamente esse sujeito concorrente, como ele coloca aqui, acaba se vendo como alguém que tem que dar de conta, ele por ele mesmo, de forma autônoma, das suas necessidades. Então, ele acaba sendo incitado a não cobrar do Estado os seus direitos sociais, como a educação, a seguridade social, a saúde, e por isso. Então, quer dizer, toda essa lógica neoliberal que está expressa nesses três conceitos, essas três ideias que eu apresentei para vocês, elas têm efeito drástico na constituição ética e na vida política, não é? Dos diversos estados. E, consequentemente, na vida psíquica, como no final ele coloca aqui, né? Esse adoecimento psíquico. E aí as minhas considerações finais. Na forma de pergunta. Queremos ser governados por processos formativos e educacionais que, com a prerrogativa de formar pessoas em sintonia com o presente, incitam a constituição de sujeitos individualistas que têm efeitos éticos e políticos negativos, né? Eu coloco aí negativos no sentido de que essa concorrência, né, ela acaba tendo efeitos
que, por exemplo, hoje os funcionários públicos, né, e os professores estão sofrendo na pele, de uma forma muito drástica, dolorosa e violenta. Então, eu termino agradecendo aí a vocês, desejando aí já um obrigado, né, e também só colocando que todas essas questões, elas podem ainda tem uma série de outras questões que eu acredito que são extremamente importantes e ainda precisam ser mais aprofundadas, pesquisadas, né, observadas, tanto por uma perspectiva conceitual, como eu estava colocando, mas eu acredito de forma mais metodológica, deveríamos utilizar mais a arqueogenealogia, a arqueologia e genealogia para poder pensar essas questões, lógico, em conexão e diálogo com as outras metodologias e conceitos que surgem aí de outros pensadores, inclusive de pensadores brasileiros, né? E uma questão, por exemplo, acredito que extremamente importante, gira em torno das competências socioemocionais, né? As competências socioemocionais que trabalham com toda uma lógica da psicologia, de uma psicologização, não é? Que aí nos reportam a toda uma lógica de testes, de escalas, de trabalho grupal, na questão de atitudes, e que muitos professores acabam, em decorrência, né, em decorrência de ver muitos estudantes sofrendo psicamente com todos esses efeitos do neoliberalismo, acaba achando que toda essa discursividade vem operar uma resolução desses problemas, mas não percebe que, na verdade, está trabalhando em prol dessa racionalidade que não vai resolver os problemas psíquicos dos alunos nem dos professores, mas, na verdade, está trabalhando, né, está cooperando na constituição de um sujeito que, no futuro, tem que dar de conta de todos esses anseios e ser um sujeito com um eu individualizado, mas preparado para dar de conta de todas essas mudanças que vão surgir aí, segundo eles, né? Então, finalizo por aqui, agradeço, desculpa aí por ter passado tempo, obrigado. Obrigada, Alex, muito bom sempre tê-lo aqui, né, conversando, falando, apresentando o seu trabalho. Vou abrir para perguntas, já vi aqui que a Silvia está aqui, então se quiser aproveitar o Alex, eu sempre falo para você, eu sempre falo para a Silvia, né, sobre você, porque você pesquisa educação e ela também. Então, não sei se ela tem alguma pergunta para fazer ou outras pessoas que estejam estudando educação tenham alguma pergunta para fazer para o Alex, para aproveitá-lo aqui. Se tiver, pode abrir o microfone e falar, tá, gente? Não tem problema. Se ninguém tiver pergunta, eu faço. Então, eu quero falar, Andréia. Boa noite. Eu quero agradecer, na verdade, ao que foi colocado pelo colega, porque a minha pesquisa também caminha nesse mesmo rumo, né? Só que tange mais para entender como que se dá isso das habilidades socioemocionais inseridas, né? Como uma subjetivação de corpos, tal. Meu percurso de pesquisa é esse, mas assim, ainda tenho muito a procurar, mas foi de grande valia. Nossa, acrescentou bastante coisa dentro daquilo que desse viés que eu procuro percorrer aqui. Quero agradecer, viu? Obrigada. Valeu, André. Obrigado, querida. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais quer colocar alguma questão? Boa noite, sou Camila. Boa noite. Sou doutoranda do PPGE aqui em Pernambuco, Recife, o programa de pós-graduação na linha de formação de professores e prática pedagógica. E eu acho que esse foi uma conversa riquíssima. E para mim foi muito importante estar aqui presente hoje, porque o meu trabalho de doutorado ele vai justamente tanger a infância e o empreendedorismo, né? No meu caso, eu estou investigando práticas como tecnologias
de si, do empreendedorismo. E, para mim, foi riquíssimo estar aqui hoje, né? Algumas das questões que o Alex trabalha, né, eu também aponto no meu trabalho, inclusive o mecanismo concorrencial, né, que o Alex citou, já está presente desde a infância, né, e é muito interessante perceber, né, como essas práticas pedagógicas, a partir das lições que eu considero como essa prática soberana na educação, né, com o sentido de subjetivar os sujeitos, e como ela vem constituindo essa criança empreendedora de si. Então, um desses mecanismos, né, que eu já achei no processo de qualificação, que aí eu já apresentei, né, de como essa criança, que ela agora também, desde pequenininha, vai precisar empreender a sua vida, né, e como isso já está claro, né, desde os pequenininhos, né, no seu corpo, no seu comportamento, na sua forma de agir, nas suas disposições, nas suas sensibilidades. Então, para mim, foi muito importante estar aqui hoje, né, ouvir o trabalho de Juan, o trabalho de Alex, com certeza contribuíram muito para a minha pesquisa de doutorado. Obrigada. Obrigada, Priscila, também. Obrigada, Camila. Bom, eu acho que, na verdade, o que eu colocaria de questionamento, né, a gente tem... Priscila, pode fazer pergunta ainda? Pode. Vai lá, Tássia. Pronto. Eu queria saber do professor Alex, diante de todas essas informações e discussões e problematizações que ele trouxe para a gente, pensando aí, né, a educação dentro dessa possibilidade, que isso me deixa até desnorteada ainda, sabe? Mexe muito porque eu sou professora, então eu acabo que fico muito sensibilizada com isso, não sei, mexida, meio doida. Eu queria saber com o professor Alex o seguinte, professor Alex, pensando isso que você falou, e aí isso faz parte de uma investigação do doutorado, né? Ou então, se a gente parar para olhar, essas investigações circulam muito dentro de pesquisas de pós-graduação. E aí, pensando a escola, já que esses currículos aí que você problematizou, né, estão em funcionamento, vamos dizer, nas escolas, a BNCC e os currículos estaduais, como é que você pensa uma possibilidade, ou se você enxerga uma possibilidade da gente tentar subverter, fazer algo que, de alguma forma, alcance mais professores e professoras para tentar subverterem junto? Porque eu penso que fazer essas pesquisas e deixarem elas nos bancos de dados são importantes, claro, mas eu queria, sabe, aquele ir além, você consegue enxergar alguma possibilidade de que isso se aplique, chegue nas escolas para que mais professores e professoras consigam perceber que a gente tem operado numa lógica e que talvez a gente precisasse, sabe, fazer com que isso chegasse? Como é que você enxerga isso? Eu não sei se eu expliquei direito, que eu estou atrapalhada e tensa, mas você consegue enxergar alguma possibilidade de que isso chegue a mais pessoas? Porque nem todo mundo vai para pós-graduação ler e pesquisar. Como é que a gente faz? Né? Que formas de subversão? É isso, eu acho que é isso. Obrigado, Tássia. Eu vou te falar, assim, de forma muito direta, o que é que eu penso, o que eu sinto. Essa angústia que você colocou é uma angústia que eu acredito que todos nós sentimos, principalmente quando a gente começa a entrar em contato com o problema, né, e perceber como ele... Ó, gente, esse rapaz aqui fica só me aperreando, doido para comer. Mas, bem, duas questões são muito importantes, assim, para mim, eu acredito que são duas instituições extremamente importantes. Na verdade, uma instituição extremamente importante, que é a universidade, né? E aí essa universidade, num outro sentido, que é um sentido que, no meu entender, toda essa discursividade neoliberal já está preparada e já está se articulando, e você percebe as construções dos documentos, como ela já está operando, né? Que é justamente em torno da formação de professores, da formação continuada de professores. Eu fico perguntando por que, muitas vezes, não há toda uma discussão
pelo menos de uma universidade ou de um grupo de universidades, do porquê nós temos que obedecer a BNCC ou porque nós não criamos um outro documento orientador. Então, você pergunta para... Porque, assim, o campo da legitimidade do conhecimento é muito importante, né? Eu também estou fazendo parte de uma produção dentro da produção da BNCC aqui no Ceará, e você percebe como essa instituição é extremamente importante. E aí você pergunta, Alex, como chegar a esses professores? Estou falando pessoalmente, né? Essa questão dos professores como eu, como você, porque eu também sou professor da rede de filosofia aqui do estado do Ceará. E você como professora. Para mim, no meu entender, uma coisa extremamente importante era dar atenção à formação continuada de professores. Seja esse não necessariamente essa formação continuada de professores precisa ser articulada com o pensamento da filosofia da diferença, necessariamente, mas pode ser articulado com outras linhas de pensamento. Entretanto, eu acredito que a formação de professores ainda é muito incipiente, não porque não aconteça, mas ela acontece de forma descontínua, acontece sem um projeto, vamos dizer, e aí eu falo nas unidades federativas, eu acredito que aqui no Ceará seja uma realidade que não é muito diferente das outras realidades. Mas o que acontece? Nós, professores das redes, nós somos subjetivados, formados dentro de uma lógica que, de um modo ou de outro, opera. Eu que estudo neoliberalismo, posso estar operando isso. Mas eu acredito que não necessariamente a gente precisa lutar para... Como é que a gente vai conseguir acabar? Mas criar estratégias para desconstruir isso. Agora, aí eu me pergunto, né, indo no caminho da sua fala, como é que poderíamos operar isso de uma forma muito clara, né, assim, diretamente? No meu entender, a formação de professores. Mas aí vem uma outra questão, né? Parece que essa própria lógica neoliberal da competitividade, e de certo modo, muitas vezes, cada um no seu lugar, parece que ela está presente dentro dessas instituições. E aí o que eu me pergunto é, será que isso vai um dia sair da universidade? Ou essa atitude deveria sair da SEDUC, quer dizer, as secretarias de educação? As secretarias de educação assumirem, de certo modo, um compromisso de tentar articular de algum modo, mas aí sempre vai precisar de dinheiro, nem que seja para poder encantar alguns professores universitários para poder participar, né, do processo. Mas eu vim perguntando se esse procedimento, para ele acontecer de uma forma, vamos dizer, que a gente poderia ver efeitos mais eficazes, vamos dizer, eficazes, bem neoliberal, né? Ele não deveria sair da Secretaria de Educação. Mas tem outras instâncias que eu acho que poderiam ser importantes para a gente poder pensar uma resistência. Movimentos micro de professores, tanto se relacionando com a universidade, dentro da universidade, mas também com as secretarias de educação e com os representantes de professores. E aí é uma crítica que a Guiomar, não é interessante, né? Porque assim, cada um acaba utilizando um argumento diferente para poder justificar toda essa lógica, né? Na maioria dos textos que eu leio, está em torno dessa questão do presente, de atender às necessidades da contemporaneidade e tudo. Mas nesse texto sobre a formação de professores da Guiomar, ela tanto ela bate nos professores de forma muito direta, mas muitos argumentos que ela fala realmente procedem, quer dizer, a gente dá cabimento para que essa discursividade acabe acontecendo. E ela toca numa questão muito importante, né? As representações de professores não estão operando, não operam, de certo modo, com uma discussão com a universidade ou com a própria Secretaria de Educação, em torno da formação continuada e em torno da formação inicial. E, por exemplo, nessa questão do ensino à distância. Eu era professor de uma instituição aqui num curso de serviço social, e o Conselho do Serviço Social aqui do Estado
bateu de forma muito rigorosa em cursos que estavam sendo ministrados à distância, de instituições que estavam querendo ministrar de uma forma, assim, vamos dizer, meio nas coxas, as disciplinas ou os cursos. Você parece que não vê nenhuma crítica, nenhum questionamento em torno da formação de professores através de licenciaturas à distância. Você observa algumas estratégias, por exemplo, em torno dessa questão da formação de professores, por exemplo, em projetos como o PIBID, agora, né, com essa mudança da residência universitária e tudo, mas ainda é muito fragmentado, ainda é muito frágil. Então você me pergunta, eu estou aqui colocando a sua pergunta, eu estou aqui tentando agir em dois cantos, tá certo? Que eu acho principal. A formação inicial e na formação continuada. Nós tivemos uma experiência de formação continuada, não sei se você vivenciou, que foi o Pacto Nacional, eu esqueci o nome, mas a gente chamava de Pacto. Eram documentos, era um curso onde os professores ganhavam R$ 200 e tinham que ler o material em conjunto. Era uma ideia que, no meu entender, poderia ser interessante. Só que no plano macro, ele se torna tão difícil quanto resistir, eu acredito. Eu penso, então, que em planos micro, em estratégias micro, poderia-se ter um efeito maior e chegar à sala de aula. Você está falando na questão dessa conscientização dos professores, né? Nesse ponto eu toco na questão da formação continuada de professores. E agora, como isso vai se dar, a gente teria que pensar. Mas tem uma questão que aqui no estado do Ceará, eu vou falar da minha vivência, né? Eu tenho uma hipótese. Nós estamos agora concluindo a BNCC aqui, que vai se chamar DCRC, e nós conseguimos fazer uma modificação. Como as competências e habilidades trabalham com a ideia de flexibilização curricular, não sei se vocês sabem, mas com exceção do português e matemática, uma disciplina de filosofia pode ser ministrada só em um ano. Se for disciplina, pode ser que uma unidade curricular da BNCC trabalhe o seguinte, olha, a filosofia vai ser trabalhada para estimular só uma habilidade de uma competência, quer dizer, você não precisa mais da filosofia, os outros componentes podem fazer aquilo. E a filosofia, se é pouco, isso eu passo para os outros componentes curriculares, química, física, biologia, quais sejam. Então, nós aqui, em conjunto, nos unimos, né, para poder, as universidades e as instituições de ensino básico, pedimos uma audiência pública, e nessa audiência pública estavam os representantes da Secretaria de Educação, e pelo menos nós da Educação Básica, pedimos o seguinte, nós queremos nos ver no documento. Qual foi o efeito disso, no meu entender, dessa luta micro? Foi a criação de algo que não existe na BNCC. E eu acho que não existe, que se existir em outros documentos, que eu ainda não analisei, os dos outros estados, são poucos. Que é justamente colocar o seguinte, olha, todas as competências e habilidades precisam trabalhar os 4 componentes. Então foram criados 2 conceitos, o conceito de objetos específicos e habilidades específicas. Esses objetos específicos seriam temas mais gerais que desmembram uma competência ou uma habilidade, né? Imagina uma competência muito geral, e aí você precisa trabalhar estética ou filosofia política. Então, esse seria um objeto de conhecimento, foi mais geral. Só que ele ainda é geral. Então, abaixo da competência e da habilidade, esse objeto de conhecimento, e abaixo desse objeto de conhecimento, as habilidades específicas, que trabalham cada um dos componentes. Tem lá os componentes, no nosso documento tem filosofia, sociologia, tal. Todas as habilidades precisam trabalhar os 4 componentes. Não precisa se trabalhar tudo. Quem faz o currículo é a escola. Mas precisa se trabalhar filosofia e sociologia. Então, o que é que acontece? Eu falei para você no plano da formação inicial, na questão da formação de professores, que eu acho extremamente importante, e, no meu entender, essa mesma lógica, a racionalidade neoliberal, que opera
através da BNCC e da reforma do ensino médio, já está trabalhando em torno da formação de professores. Já está tentando entrar de algum modo dentro das instituições para poder trabalhar na formação continuada, não é? E aí agora, por último, eu estou te falando no plano micro de luta mais direta em torno da questão do Estado, né? Não necessariamente dentro das salas de aula. E eu acredito que desse modo, não são os únicos, né? Na verdade, são poucos, a gente poderia pensar mais. E aí eu te digo, uma coisa que eu sempre pergunto é, por que que a gente não cria outra coisa? Por que é que os nossos professores universitários não se juntam? Mas aí a gente sabe, esse problema aí é romantismo da minha parte, que eles não vão se juntar. Mas assim, ó, por que que não se cria um outro documento e diz, olha, esse documento traz objetos de conhecimento tão quão importante quanto os que estão na BNCC e atende às demandas do presente. E a gente criaria argumentos. E se criaria argumentos para dizer por que ele é desse modo. E tentar se criar outras estratégias. Eu acredito que a universidade tem essa força. Essa lógica, essa galera da direita que tenta atingir, de certo modo, toda essa lógica crítica, eu acredito que eles estão chegando na universidade, mas ainda não conseguiram chegar, porque a universidade tem muita força. Quando você escuta um professor do curso de educação, de pedagogia, desculpa, da pedagogia, da filosofia, as pessoas têm um argumento que convence, não só convence, porque mostra que é ciência. Não é? É a mesma questão aí da vacina. Há uma força muito grande na universidade. Mas eu me pergunto por que é que às vezes isso não acontece. Eu sei que às vezes estou sendo romântico, mas é uma ideia, é uma coisa que eu penso. Por que é que a gente não cria uma outra diretriz curricular e tenta fazer articulações, não é? E aí eu fico com isso, não sei se te respondo. Eu sei que é muito difícil chegar até os professores, porque essa lógica toda que opera, por exemplo, as 10 competências básicas da BNCC, elas não são só para os alunos, elas são também para os professores. Nós temos que, de certo modo, ter na nossa subjetividade, operar através de competências e habilidades o nosso ensino, né? Eu sei que é muito difícil, eu penso que a resistência também é complicada, mas ela é possível. Nós observamos vários exemplos, eu falo do campo da filosofia, nos estados, não é? Nós tivemos a experiência do que aconteceu com aquela questão da reforma do ensino médio, dos 10 centavos, a questão da alimentação, da ocupação das escolas, que ressoou algo inimaginável. Nós devemos agradecer muito àqueles meninos. Eles fizeram algo que a gente, muitas vezes, nós não conseguimos fazer, e a gente não conseguiu operar. Se não fosse aquela força, aquela grande força, eu acho que nós tínhamos perdido muitas coisas, inclusive dentro desses documentos, né? E aí, é basicamente isso. Eu não dou respostas muito objetivas e saídas muito claras, mas eu tento aqui falar algumas possibilidades, né? E eu acredito que o campo da formação de professores e essas micropolíticas dos professores podem ser instrumentos para poder, de algum modo, chegar à escola. Essa discursividade de resistência e de crítica, que eu acho que, de certo modo, perpassa tanto a minha fala quanto a fala do Juan. Com certeza. Eu acho que, na verdade, acho que a gente tem que começar a criar lugares de resistência. E aí eu estava até conversando com a Cassiana, conversando com o Juan, da gente criar uma rede, né, de pesquisadores para falar sobre a nossa condição enquanto professor, enquanto pesquisador, para a gente poder criar alternativas enquanto movimento, porque individualmente somos fracos, né, somos poucos, somos repartidos, mas quando a gente se junta, quando a gente cria uma união, quando a gente cria uma rede que reivindica determinadas coisas que são importantes, numa lógica anti-empresariamento, numa lógica anti, né, capitalista neoliberal nesse sentido,
eu acho que a gente consegue alcançar algumas coisas, porque a luta política precisa dessa união, né, dessas uniões estratégicas. Eu acho que vocês fizeram, né, um movimento lá nessa questão do currículo, né, dessa luta política. Acho que você está bem entrando nisso. Eu estou fazendo esse movimento para o ensino superior, né? Eu trabalho em instituições privadas de ensino superior e a gente precisa falar sobre essa situação do ensino EAD, do ensino à distância, que não é o ensino à distância da universidade pública, é um outro ensino à distância, né? Qual é essa categoria do professor que vira tutor EAD? E vai ter uma conversa no canal com um promotor do trabalho. Eu acho que isso a gente tem que fazer esse diálogo também com o campo do direito, com a promotoria, que faz essas denúncias também dessas situações de trabalho. Então, vai ter uma conversa que eu vou ter com o Rodrigo Carelli, que é do TRAB 21, que é um grupo de pesquisa sobre trabalho no século XXI. E eu estou dentro desse grupo também para justamente pensar essa situação de nós, professores, pesquisadores, trabalhadores, né, enquanto qual é a nossa situação neste mundo, no campo da educação, toda a precarização que atinge a educação, todo esse discurso empresarial que está dentro, né, dessa formação, desse itinerário, né, do empreendedorismo, e o que a gente consegue fazer, né, enquanto possibilidade de resistência mesmo, né? Eu acho que a gente precisa criar, não, só para terminar, acho que a gente precisa criar laços com outras áreas também, né? Quanto mais áreas, melhor. Então, o pessoal do direito também acho que é fundamental a gente fazer esses laços. Vai lá. Não, é só finalizar mais uma coisa, que dizer para a Tássia também, assim, e esse exercício, mas assim, o próprio exercício do pensamento, esse diagnóstico do presente, que de certo modo é o que o Juan está fazendo, o que muitos apresentaram aqui, né? Esse exercício do pensamento, esse diagnóstico, ele também é já uma grande arma, porque no momento em que a gente faz esse diagnóstico, ou que os colegas da universidade fazem esse diagnóstico, eles expõem toda uma série de dispositivos que estavam, de certo modo, em decorrência da formação discursiva do momento, ou das construções, estavam omitidos. Ou, de certo modo, eles foram feitos para não ser vistos. E no momento em que esses colegas da universidade, né, e somos nós, né, realizamos esse diagnóstico é extremamente importante. Esse exercício do pensamento, ele é singular e necessário. Então, eu só queria colocar essa coisa para poder somar, né? Essa questão do que a gente estava colocando mais diretamente, que era de como chegar, né, às pessoas, à escola, aos professores e tudo. Mas é também importante pontuar como esse diagnóstico realizado por nós, nas nossas pesquisas, eles são, mesmo que não chegue a um plano micro, muitas vezes, diretamente, como foi dado o exemplo, esse exercício do pensamento já também é em si mesmo uma forma de resistência, né? Esse exercício do pensamento que possibilita a criação de um pensar outro, de uma dobra, de uma curva, de algo que não foi visto, do impensável, né? E esse impensável justamente pode ser a possibilidade de uma resistência de criação outra e de fomento de uma prática de liberdade que nos estimule, que incite a formação de sujeitos que tenham uma vida realmente que vale a pena e que possa ir no caminho aí do que o Foucault falou de uma estética da existência, né? Não sei se a gente chega a isso, mas pelo menos a gente tenta estar trabalhando. Gente, alguém mais teria alguma pergunta para fazer para o Alex? Eu acho que, na verdade, só se for para parabenizar e a gente já ir encaminhando para finalizar, que a gente já está aqui há um bom tempo. Tivemos aí um espaço estendido para a gente poder conversar também mais lá com o Juan também. Então, na verdade, queria agradecer a todos que estão aqui presentes.
Semana que vem a gente continua com o nosso seminário, 5 horas da tarde, não vai ser mais às 6, né? Esse, excepcionalmente, foi às 6, mas normalmente a gente tem feito seminário às 5, então vai ser às 5 horas da tarde. Ainda vou ver se vai ser pelo YouTube ou pelo Google Meet. A lista de presença está no chat, então você que quer, né, depois o certificado de ouvinte e tal, preencham a lista que está no chat. E, enfim, só tenho a agradecer ao Alex, agradecer ao Juan pela presença aqui, né, Juan? Muitas graças por sua apresentação. E vamos continuar nessa conversa. Acho que a gente tem que fazer esse movimento. Depois eu vou conversar, né, com o Alex em particular, né, e com outras pessoas para a gente ver o que a gente consegue fazer enquanto essa rede de resistência mesmo, rede de pesquisadores, rede de professores, e aí incluindo também o Juan, né, uma rede de professores latino-americana, e a gente poder falar da nossa condição e da condição da educação, da condição de ser professor, né, tanto no Brasil quanto em outros lugares, e a gente pensar um pouco o que a gente pode fazer enquanto, né, pesquisadores, professores, porque não somos ouvidos, porque não estamos ali elaborando projeto político, estamos sendo deixados de lado, e as leis vêm em cima da gente, né, nos obrigando muitas vezes a ser braço desse projeto neoliberal, quando na verdade a gente não concorda com esse modo de governar, né? Então, acho que é dizer não a este governo, né? Não queremos ser governados dessa maneira. Mas, enfim, gente, alguém quer dar um oi, dar um tchau, falar alguma coisa? Priscila, só quero agradecer, dizer que no próximo, amanhã, a gente vai ter de novo, é isso? Não, segunda-feira. Segunda-feira, né? Agradecer aos colegas, aos amigos que estão aqui, ao Juan e a você. Obrigadão e boa noite, gente. Obrigada, Alex. Juan, quer fazer suas palavras finais aí? Dar tchau para todo mundo? Tá fechado. É cerrado o microfone. Ahí sí, nada, simplemente agradecer. Muchas gracias a todos. Graças, Juan. Então, Tchau. gente, obrigada a todos. Boa noite. Sexta-feira eu tenho uma fala lá no Agenciamentos Contemporâneos, que é um outro canal no YouTube, e a gente se encontra por aí. Fiquem lá no grupo, que eu sempre estou disponibilizando as atividades. Tá bom? Depois eu vou botar essa gravação lá no canal para vocês também poderem compartilhar com os amigos e tudo. Obrigada, gente. Até os outros encontros. Tchau.